O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se diz a favor de um cessar-fogo no leste europeu, mas condiciona o fim da guerra aos termos impostos pelos Estados Unidos. O nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais, que tem atuação na China, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Sempre bom receber o senhor aqui. Fiquei sabendo que o senhor está na Europa, especificamente na França, um lugar bem feio, por sinal, não é, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Um prazer conversar com vocês sempre. Sim, estou em Toulouse, na França, essa semana. Nada mal, né, professor? Bom, professor, falando sobre, então, a guerra no leste europeu, só o fato do presidente da Rússia se posicionar que concorda com o cessar-fogo, desde que haja uma concordância, alguns pontos principais que são colocados pelos Estados Unidos, depende do que se colocar na mesa. O senhor acha que é um bom indicativo, talvez, para um fim da guerra, ou é muito cedo falar sobre isso, professor? Não, Thiago, eu creio que avançou bastante, né? Então, o presidente Trump, inclusive, conseguiu efetivamente colocar Zelensky de volta na mesa de negociação, depois daquela reunião que a gente teve ali a oportunidade de ver, em que ele mais ou menos passou um pito no Zelensky, globalmente falando, e o Zelensky, a partir daquele momento, achou ali que poderia contar somente com os europeus, e os europeus, claro que receberam de braços abertos, mas entre as palavras e as ações, obviamente que ele foi persuadido pelos europeus que precisaria do apoio de Donald Trump e dos Estados Unidos para manter a questão do cessar-fogo e para evitar que a situação dele piorasse, uma vez que ele poderia perder logo de cara qualquer tipo de possibilidade de continuar a guerra. Em razão disso, obviamente que o acordo se tornou mais próximo, e é claro que é uma questão sempre de negociação, é difícil estabelecer um cessar-fogo. Claro que a Rússia entende que tem aí uma prevalência neste processo todo, afinal, os Estados Unidos não entendem que podem e que queiram e que devam continuar nesse processo. Então, agora nós passamos, não é, para a parte complicada, que é sempre da negociação, e é aquilo que a gente sempre fala, não é, Thiago? O diabo sempre se encontra nos detalhes. Sim, professor, vou chamar já os nossos comentaristas. A próxima pergunta feita pela Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, professor. O senhor que é praticamente um chinês, me explique uma coisa. Todo mundo fica curioso que a China está nesse forrobodó mundial provocado pelo Trump. A China está relativamente calada. Qual é a posição? O que acontece? Qual é a visão que a China tem, a posição da China frente a isso tudo que está acontecendo? Olha, Dora, boa noite. É aqui uma coisa muito importante, né? Porque a China começa a dar impressão e a afirmar-se como adulto dentro deste cenário global. Claro que à medida que Trump anuncia que vai retomar o canal do Panamá, que vai pegar a questão ali da Groenlândia, quer transformar o Canadá no 51º estado, faz uma série de tarifas, aumenta tarifas aí, inclusive contra aliados históricos dos Estados Unidos e a própria questão da OTAN. Claro que ele cria um cenário conturbado internacionalmente falando, e obviamente que para os chineses isso soa como música, porque se por um lado você tem os Estados Unidos e o presidente Trump colocando aí a América em primeiro lugar, a questão do movimento de tornar a América grande novamente, e sempre utilizando o argumento daquilo que a gente chama de jogo de soma zero, ou seja, eu preciso ganhar porque o mundo sempre se aproveitou de mim nas últimas décadas. Neste cenário aparece a China com um contraste, justamente dizendo de futuro compartilhado, de paz e tranquilidade, de um cenário muito mais voltado aí a uma cooperação internacional. Então, claramente que os chineses estão aqui sentados, eu sempre digo, né, e comento com os meus alunos, comendo pipoca e assistindo esta situação, esta temporada, né, da política norte-americana, e justamente a posição chinesa tem de ser de manter
justamente uma paz, uma tentativa aí de manter-se mais tranquila neste processo, justamente para que tenha a envergadura de assumir a liderança global, em razão até do próprio declínio dos Estados Unidos. Para você que chega agora ao Jornal Jovem Pan, estamos no ar para todo o Brasil, falando com o professor Marcos Vinícius de Freitas sobre a possibilidade de um cessar-fogo no leste europeu e também as tarifas em relação à importação de aço, alumínio nos Estados Unidos. Agora a pergunta de Cristiano Vilela. Professor, boa noite, sempre bom falar contigo. Professor, aproveitando o gancho, qual é a racionalidade desse conflito das tarifas? Existe alguma racionalidade em torno disso? Existe alguém que possa sair vitorioso dessa questão? Talvez além da China, como o senhor colocou? Olha, para nós é ruim, não é? Quando ele aumenta as tarifas na questão do aço brasileiro e coisas que prejudicam a indústria nacional, e até um pouco injusto, porque o Brasil tem aí uma relação com os Estados Unidos superavitária por parte dos Estados Unidos, se eu não me engano, e o que a gente nota justamente é que a relação fica meio afetada nesse processo todo. Mas à medida que ele incrementa tarifas, por exemplo, contra a China, nós podemos aí encontrar novos flancos de atuação, novas áreas de atuação para justamente criar aí alternativa para os chineses consumirem. Outro dia eu comentei com um amigo meu que este seria o momento de todo o pessoal do Departamento de Comércio brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, de estarem se preparando para viajar para Pequim, justamente para oferecer aquilo que o Brasil poderia efetivamente corresponder àquilo que os americanos viessem justamente a impor como algum tipo de sanção. Então, e como contra-sanção até por parte dos chineses. Então, a oportunidade existe nesse processo todo. Agora, existe também, e muitos economistas afirmam isso, um impacto inflacionário nos Estados Unidos, e resta saber quanto tempo o governo Trump está disposto a assumir o encargo de uma inflação elevada, justamente porque ele tem aí 2 anos efetivamente para ter resultados positivos, para assegurar que não termine o restante da presidência como um pato manco. E por outro lado, uma das coisas que nós não podemos esquecer é que quem paga este aumento é efetivamente o cidadão norte-americano. Então ele vai arcar com este custo. E não podemos esquecer que também há uma coisa relevante nessa situação toda, Vilela, que é justamente o fato que, de alguma forma, estes impostos ajudam aí a diminuir a dívida norte-americana, e os Estados Unidos se encontram aí também numa situação difícil, porque tem aí uma dívida extremamente elevada e, claro, qualquer tipo de arrecadação sempre é bem-vinda nesse momento. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, já com o adiantar da hora aí na Europa, de madrugada de sexta-feira. Agradeço mais uma vez, senhor, pela gentileza, pela atenção. Volte sempre e um abraço. Um grande abraço, Thiago. Um prazer conversar com vocês sempre.